Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com. Aliás, o último programa do ano de 2014, né, que está se despedindo, né? Lembrando, né, que você me ajuda a fazer o programa. Então, lembrando que você pode mandar suas perguntas para a nossa convidada de hoje, que é uma pimentinha que eu trouxe para vocês aqui hoje. Então você pode mandar suas perguntas, né, aqui do lado esquerdo do teu vídeo, você pode mandar e eu vou fazendo as perguntas aqui para a nossa convidada de hoje. Hoje eu trago uma pessoa que é uma assumidade dentro do teatro brasileiro, um patrimônio histórico, né, do teatro, a atriz, a escritora, a autora, professora, doutora, fonoaudióloga, uma grande mulher, uma pequena grande mulher. Eu estou aqui no programa de hoje com a minha querida professora Eudósia Acunhã Quinteiro, que está abrilhantando o programa de hoje. Eudósia, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sei lá, tudo de bom. Que bom estar aqui com você. Isso, então faça as suas considerações iniciais para os nossos teleinternautas. Quem quiser procurar falar alguma coisa, mandar perguntas, é só encaminhar. Olha, estamos aqui, não é? Eu sou mais procurada atualmente como fonoaudióloga, uma vez que minha vida se encaminhou por aí, sou doutora e trabalhei com muitos atores, muitas pessoas, políticos, enfim, todo o pessoal, muita gente de empresa, né, media training. Criei vários assuntos. Vida longa dá nisso. Então, desde o estética da voz, eu fui a fonoaudióloga que instalou no Brasil a parte de telemarketing, não é? E depois o media training, lá na USP ainda, depois. Calma, bom, estamos indo. Calma. Não vai já colocando os bois na frente da carroça. Tá bom. Vamos começar do começo, porque assim, todo mundo tem um começo. Chico, né? não é a carroça na frente dos bois? É alguma coisa parecida com isso. Eudósia, a gente sempre começa o programa perguntando para os nossos colegas que vêm aqui no programa, né, dos quais a gente sempre agradece muito, né, porque todos têm muita história para contar, todos têm um conteúdo maravilhoso e, logicamente, você não seria diferente. Como é que você começou com a tua carreira? Qual foi o teu primeiro contato com a arte que te traz esse caminho aí que você trilhou todos esses anos? Onde você teve o primeiro contato? De onde você vem? Olha, o primeiro contato foi na igreja, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, lá no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Você é carioca? Eu sou da Espanha, eu vim pequena e me criei no Rio. E na igreja nós começamos a fazer aquela coisa da catequese. Daí nós fomos para o Clube Vila Isabel. E daí eu fui para a escola de teatro da Vila Isabel. Nossa, então... Olha, a escola de samba Vila Isabel era um bloco de rua onde eu pulei muito. Um bloco de rua? Um bloco de rua com aquela corda, sabe? Depois virou uma coisa... Virou uma coisa um pouco mais... mais poupuda, digamos assim. Mas ali também... Então você já tem já foi criada num lugar de uma grande cultura, de uma grande movimentação, tanto do samba, dentro, enfim. Sim, inclusive eu morava perto da tal da fábrica de tecidos, de Noel. Então, foi muito legal. Aí eu fiz a escola de teatro e aí eu vim para cá com Roda Viva. Mas você começou, criança já foi... aquelas coisas de igreja, depois foi para o clube, aí a gente tomou gosto, foi fazer... Eu estava fazendo, eu sou professora formada pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, eu vivi os anos 50 muito bonitinho, até namorei um garotinho de colégio militar, para ficar tudo bonitinho. E nós, então, eu já dava aula e eu tinha que decidir uma segunda profissão, digamos assim. Então você era professora? Já, eu me formei pelo Instituto de Educação, eu era professora primária, Instituto de Educação, lá do Rio de Janeiro, né? Parte de pedagogia. E aí eu pensei até em fazer psicologia, mas aí eu fui mesmo fazer escola de teatro. Eu fui para lá.
Lá na Praia do Flamengo. Na praia do aterro, não? Era a escola era Conservatório Nacional de Teatro, que depois é que virou a FEFEEG, lá do Rio de Janeiro. E quem foi a primeira pessoa que você teve contato, que assim, nessa questão de teatro mesmo, que te incentivou? Quem foi as pessoas que Olha, te o nosso influenciaram? grupo de teatro, ele era um pouco neurótico. Nós estudávamos. Bem comum. Você de teatro. imagina que eu discutia Sartre, o muro de Sartre, não entendia nada, mas a gente discutia. Discutia. Aí discutia E Sartre. quem que era o pessoal? Era esse pessoal todo que, basicamente, desse grupo, só eu segui a carreira. Seguiu. Que eu fui para a escola de teatro. Lá eu tive professores incríveis, Jane Rato, Jane. sabe? Eu tive. Mas o Jane não era aqui de São Paulo? Não, ele primeiro foi Começou de lá. lá? O Sérgio Viotti. Meu Deus, só tinha gente assim, sabe? A Glorinha Boyten-Miller, que eu devo toda uma estrutura de voz que aprendi com ela, Nelly Laport, enfim. Foi assim. Aí, quando eu estava já para terminar o curso, o Zé Celso foi lá e nos arrebanhou. Zé Celso. Zé Celso nos arrebanhou. Mas no Rio de Janeiro foi buscar atores. É que assim, o Ele Roda era de lá, Viva, não é? Não, ele era daqui. Ele estava fazendo aqui o Rei da Vela. O Rei da Vela. Mas acontece que ele foi fazer lá porque a peça era do Chico e o produtor achou mais interessante fazer lá no Rio primeiro. Foi lá no Teatro Princesa Isabel. No centro, lá, né? Não, Zona Sul. Zona Sul. Perto do Leme lá. Saindo do túnel. Tá, do lado de Copacabana. Para lá. Então, a Roda Viva foi montado primeiro lá. Lá. Então você já estreou o espetáculo lá no Rio de Lá. Janeiro? Aí de lá Quem que que viemos. fazia, você lembra? Olha, era a Marieta Severo e os meus colegas de escola, né? O Pedro Paulo Rangel, né? Nossa, era uma gente. Rodrigo toda. Santiago. Foi aqui. Rodriguinho já foi aqui. Foi aqui. Sim. Foi aqui. Nossa, eu já nem lembro mais, faz tanto tempo. Não, porque para você que não está chegando agora, né? O Roda Viva foi um grande marco, né? Dentro do teatro brasileiro, né? Até pela história, né? Que aconteceu aqui em São Paulo. E a gente vai chegar a contar um pouco dessa história aqui, né? Do Roda Viva. Mas então ele estreou lá e veio para cá. E isso foi em 68, quando que era o auge. Eudósia, me conta, isso é bacana porque para as pessoas poderem ter um pouco da história, o que aconteceu aqui no Brasil. Você vinha lá do teatro, lá, fazendo no Rio de Janeiro, já uma época já crítica meio tenebrosa. entre para você trabalhar com cultura e um teatro discutindo, né? Quer dizer, na verdade, se você olha o texto Roda Viva, ele nem é tão... Não, hoje ele nem quando é tão conflitante, né? Não, o Roda Viva, ele contava a história da ascensão e da queda de um ídolo. Como é que as mídias conseguem realizar essa proeza de colocar uma pessoa... Mas isso não acontece hoje, acontece? Sim, mas é isso que o Chico contou. Hoje, né? Não, sei lá o que acontece, já não sei mais nada. Mas o que Chico contou, Chico Buarque contou, era isso. Era uma história até... Hoje, eu acho até uma história boboca. Porque a gente está cansada de ver isso. Não, eu tô brincando com você, porque isso acontece ainda hoje, né? A pessoa aliás, hoje está diferente, porque hoje a pessoa coloca um vídeo no YouTube e vira celebridade, né? Vira celebridade. Um vídeo de 30 segundos, aquele menino, né? Vamos falar. Aquele menino menino que viu o carrinho descendo, taca ali pau. Pronto. O menino virou celebridade, né? Virou, enfim, né? A internet tem essa força também, né? Força. Quer dizer, o texto ele é mais ou menos isso, né? Agora, o que aconteceu é que, assim, a genialidade do Zé Celso, associada também ao Flávio Império. Que era um grande cenógrafo, né? Maravilhoso. Então, o que era um texto, até assim, desculpe o Chico, né? Mas não era uma grandes coisa... pretensões, né? Não tinha, não. Até ele sempre passa meio de lado, ele não gosta nem de falar. Porque realmente não era aquela coisa brilhante do Chico e coisa e tal. Mas... Calabar é super forte. Nossa, era outra coisa. O Roda Viva era um texto até meio bobinho.
Mas assim, o Zé com aquela genialidade, o Flávio com aquela genialidade, viram um espetáculo fortíssimo para a época. Porque ele podia cutucar de uma forma mais tranquila, né? Não, assim, não era uma coisa... Não era tão tranquila não, que o meu personagem mesmo falava abaixa a ditadura, o povo no poder, e isso me causou grandes problemas. Mas tudo bem, é a arte. Porque você tem até um momento do povo vindo, né? Da questão do texto mesmo, essa ascensão do ídolo, né? E a força que a mídia acaba colocando dentro de um processo, né? Sim, sim. E como é que foi foi no Rio de Janeiro? Foi também um sucesso no Rio? Sim, no Rio foi muito, muito sucesso, tanto que o Joe Cantor e a Ruth Escobar trouxeram para cá, sim. Era uma produção certa. E realmente... Quanto tempo ficou no Rio de Janeiro, você lembra? Ficou, peraí, eu acho que ficou uns 6 meses lá. 6 meses? Só? Muito pouco, né? Muito pouco, mas aqui foi um escândalo. Chegavam ônibus e ônibus do interior, sabe, eram filas e filas, as lotações estavam sempre cheias. Aqui foi, assim, um sucesso muito grande, muito grande. E, na verdade, o Ruth Escobar ainda continua sendo um teatro de muito sucesso, assim, né? Assim, tudo passa um pouco pelo Ruth Escobar, é um teatro, para você que não é de São Paulo, o Ruth Escobar é um teatro tradicional aqui em São Paulo, né? Onde hoje tem 3 salas, né? Que acontecem espetáculos simultâneos, enfim, é uma coisa... E de muitos anos, né? O Ruth Escobar está... Sim. Passou por várias reformas, inclusive né? Quando nós fizemos, teve uma hora que a Ruth quebrou aquilo tudo quando nós fizemos a viagem, né? E também quando se fez uma outra peça, se não me engano, que também ela quebrou todo o teatro, como é que era? Édipo Rei. Não foi. O Édipo já aproveitou um pouco, foi antes, que eu até fiz, que era agora me esqueço. É muito tempo, né, Chico? A gente vai esquecendo as coisas. Mas, voltando, eu quero ainda voltar lá no Roda Viva. E aí, como esse sucesso, mas o que acontecia? Isso incomodou ao regime militar? O que aconteceu? Sim, na época, acho que incomodou muito, porque... nós recebíamos ameaças, nós éramos seguidos. Então já tinha ameaça? Sim, nós éramos seguidos e era um terror, porque nós éramos do Rio, então andava tudo juntinho, muito jovens, né? Andávamos todos assim, juntinhos, mas sempre tinha um Galaxy branco que nos aterrorizava. Quando a gente percebia, ele sumia, da mesma maneira que chegava, sumia. Enfim, nós passamos um momento de grande terror. E até que teve um ataque, né, do CCC, imagina, comando de caça aos comunistas, eu comunista, vê se pode. Eu só queria fazer teatro. Teatro, né? Quer dizer, isso que é um dos pontos. Quer dizer, eram jovens atores, tinham ideia de que isso pudesse, que estava incomodando o regime militar. Como é que foi isso, né? Eu acredito que, na época, nós, jovenzinhos, saindo da escola de teatro, acho que nós não tínhamos essa dimensão. Dimensão do tamanho que era o negócio? Não. E talvez o Zé tivesse, né? Mas nós queríamos fazer teatro, era um musical maravilhoso, cantávamos, dançávamos, interpretávamos, era tudo que a gente queria na vida. Né? Saindo de uma escola de teatro, você queria fazer teatro. Fazer teatro, né? Mas acho que, não sei, eu pelo menos não tinha, assim, ideias políticas, assim. Não tinha, não. Não, eu era muito criança, eu queria fazer teatro, entendeu? É só isso que eu queria fazer. Eudósia, e me conta, e como é que foi este dia? O dia que eles entraram, invadiram o teatro, como é que foi esse dia triste? Olha, foi nós estávamos acostumados como é que foi essa história? Plateias e mais plateias, né? Acontece assim, não sei que dia que foi, se foi num sábado, se foi num domingo, acho que foi num sábado à noite, que de repente nós achamos que a plateia estava muito estranha, porque tinha muito rapaz, muitos meninos, muitos rapazes, e muito ousados.
Achamos estranho, mas como a peça era meio desabrida mesmo, era de provocação, nós entendemos que tá, nós provocamos, eles estão reagindo, tá tudo bem. Mas não era, eles tinham comprado A lotação. a lotação. A lotação? É, e poucas pessoas conseguiram entrar além deles. Então, por isso que nos chamou a atenção, era uma plateia muito estranha. Aí, simples, né, Chico? E acabou a peça, eles deixaram o público normal sair, trancaram a porta do teatro e nos Nossa. bateram até não poder mais. É mesmo? Sim, sim. Olha aí, gente, vocês estão chegando, você que está chegando agora, eu estou entrevistando a Eudósia Cunhã, que está dando uma aula, simplesmente uma aula de teatro, uma aula de história da nossa cultura aqui de São Paulo. Então eles fecharam, e ela está contando sobre Roda Viva. Então, eu estou hoje com a Eudósia, que foi uma das atrizes que estava naquela noite fatídica aqui em São Paulo, no ano de 68. 68. 68. Né? 68. Então eles fecharam e aí... Fizeram a festa, nos bateram bastante, sabe, uma coisa assim, animal, porque... Mas esperaram o espetáculo terminar? Sim, fecharam, depois que a plateia saiu, eles trancaram o teatro e eles ficaram conosco dentro do teatro, né? E uma agressão. Uma agressão, fizeram corredor polonês, nos bateram de tudo quanto é jeito. Nessa ocasião, quem fazia a peça era a Marília Pera, e ela, quando me encontra, a gente lembra disso, ela disse, eu achei, Eudósia, que você nunca ia dizer A com B, de tanto que eu vi você apanhar. Mas Deus é pai, eu tô aqui, tô ótima. E isso virou, aí logicamente que terminou a temporada. Não terminou. Não, Chico. Nós ainda fomos para o Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, nossa, eu saí de lá com uma metralhadora apontada para minha cabeça, como se eu fosse a bandida mais bandida que o Brasil já tivesse produzido. Eles ficaram horas, porque nós saímos do teatro lá da cidade de Porto Alegre e na divisa com Santa Catarina é que eles nos deixaram. Mas até lá eu fiquei esse tempo todo com uma metralhadora apontada para minha cabeça. O soldado lá era soldado, viu? O soldado, ele apontava a metralhadora, dizia que ia me matar, eu dizia, então tá. Eu encomendei minha alma não sei quantas vezes. Aí depois eu desisti, sabe? Foram horas, nós estávamos na estrada, né? Aí ele disse, então tá, tira quando você quiser, então tudo bem, vai, eu não vou me preocupar com isso. Bom, passado tudo isso... Graças a Deus. Passado, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer. Não pode deixar ditadura nunca mais. A gente não pode deixar, porque a gente está vendo alguns movimentos aqui, né? Pelo amor de Deus. Gente ditadura desinformada. Nunca mais. Gente desinformada, né? Não. Que eu acho que a gente precisa voltar e falar dessas coisas. Amor de Exato. Deus. Muito bem, Eudósia. E aí depois, como é que você vai seguindo a tua... Olha, Você segue esse... Sim, a vida anda, né? Eu continuei, eu fui fazer Marta Saré, do Guarnieri, com Fernanda Montenegro. Enfim, aí comecei a fazer, fiz musicais também, o Godspell. Eu fiz várias... E aí já começou Tupi, né? Já comecei a trabalhar... A TV, não, calma. A gente não entra na TV, calma aí. Bom, você que está chegando agora, né? Hoje eu estou recebendo a Eudósia Cunhã, que é uma professora de teatro, diretora, autora, e já começaram as perguntas. Então, você que quer participar do programa, manda suas perguntas. E nós já temos aqui a Adriana, de São Paulo, ela faz um comentário só, não faz uma pergunta. Convidada de peso, hein, Chico? Parabéns. Meu Deus, mas eu tô magrinha. Ela tá magra, ela é pequenininha, ela é... Eu sou mignon. A Rafaela Monteiro, da Barra Funda, São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, ela pergunta se você ainda trabalha em teatro. Olha, eu trabalho sim, mas como diretora agora. Trabalhei muito tempo como preparadora vocal, mas como atriz não dá mais. Não dá, porque uma vez que também eu sou professora, os horários... Cria uma outra... Cria uma outra dinâmica. Agora, dirijo na escola, também profissionalmente.
escrevo, eu não estou longe dos palcos. Ela está sempre perto. Tô perto. Eu dou a você não sai de longe, não sai de perto, não sai de perto. Nem jacaré, né? Na Jacarezão. Na lagoa. Me conta, e como é que você também, né? Você acaba indo, sendo uma das pioneiras também da TV. Né? Sim, como é que a TV Tupi foi uma grande escola. A rigor, Chico, ninguém sabia fazer nada. Eu comecei com branco e preto, olha que louco. Sim. TV era feito ao vivo, as coisas importantes. A figura do cameraman era uma figura maravilhosa, porque é em torno dela que a gente vivia. Por exemplo, você vê, o câmera era a nossa salvação. Sim. Né? Porque sem ele não acontecia nada. Né? Era uma relação muito interessante. Porque é um outro veículo. É um outro veículo. Depois, a adaptação à TV em cores foi uma coisa também muito interessante. Muda a maquiagem, as cores, enfim. Foi também todo um outro aprendizado. Mas você está dentro do processo já da abertura da... Porque assim, eu estava lendo um dia desse, eu li o livro do Boni. Do Boni. Então, ele diz que, assim, todas as TVs, né, o início das TVs, diz que eles viam, né, ele mesmo, ele era um produtor de agência, né, de comerciais. Sim, mesmo, comerciais. Né? E diz que eles vinham para buscar essa programação, eles vinham buscar os atores do teatro, né, porque tinham uma cancha, né? O teatro, dois elementos forneciam... digamos assim, os profissionais. Era o rádio. Sim, e o teatro. O rádio, é verdade. Rádio e o teatro eram os grandes fornecedores. Então, muitas atrizes de rádio, atores de rádio, que começaram... Você chegou a fazer rádio também? Eu fiz um pouco de rádio, eu fiz um pouco de dublagem. Bom, eu fiz cinema, eu fiz um pouco de tudo, né, Chico? Sim. Sabe como é que é? Quando a gente trabalha profissionalmente, você tem que pagar as suas contas, né? Uma coisa simples, você tem que viver. Coisa simplesinha, assim, né? Coisa simplesinha. Então, fiz sim, fiz tudo. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito lá com a Zódia, dando aula para o pessoal de dublagem. Aliás, a Zódia está há muitos anos, né? Aliás, maravilhosa. Eu conheci ela com o líbero Miguel. E a Nair, provavelmente a Nair... A Zódia trabalhou conosco, por exemplo, no Ídolo de Pano. Todo mundo trabalhou na TV. A TV Tupi foi uma grande escola. E a TV Tupi era onde? Era lá no... Lá no Sumaré. Sim, lá no Sumaré. Depois o Silvio Santos comprou. Hoje eu nem sei se ainda é dele, mas era lá no Sumaré. Aquilo fez história. Até bem pouco tempo era gravado lá no Sumaré. A MTV ficou um tempo lá. A MTV depois ficou. Aquilo fez história porque... Aquilo era uma família, sabe, Chico? Nós tínhamos essa coisa de ser pioneiros, então era uma necessidade trabalhar junto com os câmeras, com a técnica, com os outros atores, com a direção. Sabe, nós trabalhávamos junto, nós aprendemos muito, porque não era possível. Hoje, por exemplo, você olha esse estúdio, nós temos um único técnico. Exato. Né? Na Tupi, não, cada maquininha dessas tinha uma pessoa. Então, tudo nós aprendemos. E outra coisa, né? Eu tive assim, não fiz muita TV, fiz um pouco de TV, mas eu lembro que na primeira vez que eu fui fazer a novela, o câmera foi um cara que me ajudou muito. Sim. Ele falava assim, Chico, fica mais para a esquerda, vem para a direita, para em tal lugar, não se mexe, enfim. Então o câmera, que aqui eu fazia representando aqui o Guilherme Dias, né, que é o nosso câmera aqui, mas esta pessoa, né, que fica atrás, né, é uma pessoa que é muito importante dentro do processo, né? Ou se é. Eu posso te contar um caos? Lógico. Então, assim, nós estávamos fazendo Ídolo de Pano, que era um sucesso extraordinário. Eu fazia uma malvada, né? Você é pequenininha, tem uma cara Bette Davis, né? Eu sempre fazia as malvadas. Aí o pessoal corria atrás de mim. Gente, já tive momentos muito drásticos de sair por porta de fundos de loja, porque fazia maldade mesmo. E a Marta era uma maldosa, assim, uma coisa horrorosa. E era uma cena comprida, ficava lá na casa do governador, né? Na parte norte, né, da cidade.
E a cena começava lá na sala, vinha para o corredor, passava na cozinha, e eu estava lá fora. Já eram 8 da noite, e lá mata, né? E eu estava ali, quem vinha trazendo a cena era o Adriano Reis. E aí eu tô lá, quieta, quando tá chegando, né? Uma cena que não podia parar, porque era continuada, não dava para parar. E quando eu me arrumo, né, que eu estou sentindo que o Adriano já está chegando, eu olho assim, sabe aquelas mariposas de metro? Ela parada assim, eu tenho um medo danado, eu disse, o que é isso, minha gente, pelo amor de Deus, eu olhei assim, disse, ai, meu Deus, mas enfim, vamos embora, né, porque Deus me livre de parar a cena, né, é um suicídio. Então, o Adriano chegou, comecei a cena, a borboleta começou a subir no meu pé. E eu comecei a ficar branquinha, uma malvada branquinha, sabe? Comecei a suar e o câmera e o meu iluminador, maravilhosos, ele mostrou que a borboleta já estava subindo pela minha perna e eu ia desmaiar. E eu tinha que dar o texto, ao mesmo tempo, naquela aflição, tem horror, aquele bicho andando assim, enorme, fazendo blá, blá, aquelas asas enormes. Eu disse, eu vou desmaiar. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu dizendo o texto, ao mesmo tempo, Henrique Martins dirigindo, ele ia arrancar meu fígado. Ele é bravo, Sim, ele mas é bravo, mas assim, né? Vamos fazer as considerações. Ele mas o medo de parar. Mas ele é Henrique, ótimo. Ele é ótimo, mas ele é bravo. Aí eu já estava quase desmaiando, eu vejo o Botura dando sinal para o Carlinhos, que era meu câmera, ele mostra, passa lá pro diretor que olhou e disse assim, fecha no olho dela. E eu acompanhando tudo. Ele fechou, Botura passou por baixo, ela mandou a borboleta embora, e no ar, o olho, só tava o olho no ar. Aí eu fiz assim... E a cena continuou. Nossa, e não parou, mas olha, louvado seja Deus. E é uma coisa que, assim, é muito bacana, né, de ver essa história. Porque hoje a gente tem tecnologia, você para as coisas, né, você refaz. Não é igual o nosso programa aqui, que o nosso programa é ao vivo. Aqui é aqui e agora. Não dá para parar. Não dá para parar. Mas é muito bacana porque... Tudo era pioneirismo, né, de fazer ao vivo, né? Então a gente tem aí gigantes, né, que você acabou de falar, né, porque eram todos pessoas, né? Eram todas Henrique, pessoas, eram todas pessoas muito Antonino Seabra. Sim, eram todos muito muito competentes. É o que eu te disse, já vinham sambados de rádio, já vinham sambados de teatro, né? Então, texto tinha que ser decorado mesmo, não dava para parar, porque hoje você para, Hoje você né? para, Pronto, você ajeita as coisas, né? Na época não dava para não dava porque era ao vivo. É ao vivo, né? Programas eram ao vivo, não dava para parar. Me conta também isso, né? Você acabou meio que falando um pouco sobre esse assunto, mas essa diferença, né? Porque um ator de teatro, ele passa uma vida inteira, ele não tem tanto esse reconhecimento, né? E quando o cara vai para a TV, é uma coisa que explode. E, logicamente, que no início da televisão, você tinha uma coisa mais forte ainda, e essa confusão também de personalidade, que, né, se você acabou de dizer que você fazia personagens ruins, né? E acabava sendo, enfim, confundida, né, o personagem com a Eudósia. Eles confundem até hoje, viu? Então, ainda tem um pouco hoje, né? Por exemplo, fui muito rasgada, sabe? As pessoas só faltava me bater. Eu fiz uma novela chamada Superplay, eu fazia uma bandida também. Claro. E eu já sabia que eles não gostavam muito de mim, né? Então eu arrumei uma peruca, perucas, né? Óculos e para andar na rua, né? Aí eu tomei um táxi para ir lá para Tupi. Lembra aqueles Volkswagen que tinha tirava uma cadeirinha, uma cadeira, né? Aí a gente sentava ali atrás. Aí eu, por favor, senhor, assim, ele parou assim, Babete! Eu disse, meu Deus, tô perdida. Me achou. Tô perdida. Eu reconheci sua voz, disse, meu Deus, Cristo me socorre. Mas era assim, aí dizia, eu admiro muito o seu trabalho. Que bom, né? Não confundiu. Ele não vai me bater. Mas assim, você além a gente vai fazer um programa só de televisão, né, com você, mas a gente tem muita coisa para falar. Né? E aí, como é que você continua? Né? Porque aonde você seguiu teatro, o que mais que você fez? E para você chegar lá na questão de... Porque
A Eudócia foi minha professora de voz, minha fonoaudióloga. Se hoje eu falo muito bem, eu lembro de uma das aulas que eu tive com ela, ela me dizia assim, olha, você fala muito rápido, então você fale um pouco mais... Porque meu pai fala muito rápido e normalmente você traz um pouco lógico, do que você ouve, né? Da tua formação, enfim. Logicamente, isso foi um causinho que eu acabei contando aqui. Mas, Eudócia, como é que você começou esse caminho, né, de tratar de voz, né, já que você vinha de uma vida totalmente ligada, muito intensa dentro da televisão? O que é que deu esse estalo para você mudar, né, onde ninguém faz isso, né? É que assim, eu fazia televisão, mas fazia teatro também. E no teatro eu fiz muitos musicais, o Godspell, nós fizemos vários musicais. Então, o que aconteceu? Eu precisava cantar. Eu fazia sempre aulas de canto e no Godspell eu comecei a ter um entrevero com o meu, digamos, meu maestro, porque ele não entendia muito de teatro e você sabe, né, Chico, quando as pessoas não embarcam, não adianta insistir. Então ele me deu 5, digamos assim, eu tinha 5 possibilidades para esperar e entrar no, digamos assim, no canto, né? Mas, às vezes, na segunda introduçãozinha, eu já tinha que entrar, porque a plateia não entrava. Às vezes, acontecia uma coisa muito estranha. Eu não dava para entrar, a plateia chorava. Sabe? Então, ele pagou, não pagou, deixa ele chorar. Né? Eu vou impedir. Não é? Aí, às vezes, era no quinto, né? na parte da quinta introdução, eu tinha que entrar. E aí, às vezes, no 10º eu não entrava, ele ficava muito aborrecido comigo. Eu tentava explicar para ele assim: existe o tempo da plateia. Existe, né? o tempo da plateia, eu não podia interromper. Às vezes, se ela não embarcou, tudo bem, porque no Godspell era assim. O Judas muito lindo, né? Muito lindo. O Judas tinha feito aquilo que tinha feito, e a Peg, que era o meu personagem, ia lá e dizia assim, olha, tudo bem, né? Eu ia lá consolar. Mas era o Fagundes que fazia, então eu chegava lá e dizia, ó, mas às vezes a plateia entrava e chorava muito. E aí eu ficava olhando, a gente fazia aquela ceninha, até a plateia se recompor. E aí ele ficava bravo comigo e eu fui, então, que eu fui fazer escola de música. Você foi fazer... Eu me formei em música canto. E quando aconteceu da Tupi falir, os diários associados faliram, que foi o grande divisor, inclusive cultural, né? Foi um terror, ficou todo mundo desempregado. E aí foi quando a Globo chamou o pessoal para começar lá no Rio de Janeiro, né? E nesse momento você tinha que decidir, ou você ficava aqui ou você ia para o Rio. Para o Rio. Não é? O Vicente Cesso, ele me chamou para fazer a Minha Doce Namorada. Mas eu já estava toda arrumada aqui, casa, sabe? Eu disse, e apesar de você ser do Rio de Janeiro, né? Mas estava tudo aqui, né? Eu já estava com a minha vida aqui. Aí eu disse, não vou não. Nisso não vou não, eu fiquei sem emprego, né? Porque foi todo mundo embora, não tinha mais o que fazer de teatro, ficamos naquela história de vamos fazer teatro infantil e tudo bem, que não tinha mais nada para se fazer. E o TBC, já tinha ido? Já tinha ido? Já tinha ido, já tinha... Mas você não é da época do TBC. Não. Eu trabalhei no TBC, né? Sim, sou pós. Eu trabalhei no TBC, mas com uma montagem dos Gigantes da Montanha, de um Pirandello. Mas não era mais o TBC. Não era. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu já estava formada e eu fui dar aula, simples assim. Só que quando você vai dar aula, aí eu fui fazer fono, foi aí que eu fui fazer fono, aí que eu fui fazer mestrado, doutorado, fiquei lá na USP, na ECA, muitos anos, até me aposentar. Tá, então a gente vai continuar esse papo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque aqui nós temos um intervalo cultural. Né? Aliás, eu estou procurando um patrocinador para esse programa, então você que está assistindo, você empresário, nós precisamos manter esse programa no ar. Então, como nós não temos ainda um patrocinador, nós vamos fazer um intervalo cultural. Então, nós vamos lá com as cantorias de Natal.
E aí vocês acabaram de ver as cantorias de Natal que nós apresentamos aí no Brasil inteiro. É só procurar a gente aí. Eudósia, o papo continua. Você que está chegando agora, eu estou entrevistando a Eudósia Cunhã, que é professora, fonoaudióloga, atriz, autora, diretora, enfim, lava, passa, encera, dorme no emprego, faz pastel, caldo de cana, escreve, tem um monte de coisa. E a gente vai falar um pouco agora desse trabalho seu de fono, né? Que, enfim, é um trabalho muito bacana. Aí você começou a estudar e percebeu que, além de você, né, que tinha problemas com essas pessoas, você começou a entender que também uma possibilidade de trabalho dentro do próprio teatro em tratar atores, né? Dos quais eu fui... Você foi meu aluno? Eu fui aluno. É assim, eu precisava de um trabalho e comecei a trabalhar com a parte de voz. E aí eu percebi que faltava algumas coisinhas, aí fui fazer fonoaudiologia. Mas eu cheguei lá e não entendiam nada de voz. Eles só entendiam de patologia, eu fiquei desesperada. Mas tudo bem, foi ótimo que eu aprendi uma série de coisas relativas à parte motora, a parte de voz, né, de como é que faz, respiração. Aí eu comecei a melhorar um pouco. Mas aí eu fui fazendo as minhas pesquisas, e aí eu tive que fazer o mestrado, você está aí com o meu mestrado. E agora vamos pela ordem aqui. Qual foi o primeiro livro que você fez? Por incrível que pareça, foi este aqui. Esse aqui de telemarketing. Telemarketing. Esse de telemarketing. Esse livro eu tinha que fazer para poder fazer o mestrado, eu tinha que ter alguma coisa editada. Aí eu já estava trabalhando com a parte de telemarketing, e aí eu fiz esse livro de telemarketing. E aí a minha tese de mestrado foi essa, que esse livro aqui é realmente Estética da Voz. Estética da Voz. É o campeão de vendas aqui, né? Esse é a sexta, mas já está na sétima edição. Então nós temos, o primeiro foi o poder da voz e da fala no telemarketing. Isso. Porque a pessoa deve ficar o dia inteiro falando, deve criar... mas esse foi muito interessante, porque assim... O poder da voz e da fala no telemarketing. Foi assim, o Itaú foi o primeiro a trazer o telemarketing para o Brasil. E contratou a mim, uma fono, um engenheiro de som, um médico do trabalho, enfim, montou uma equipe. E acontece que a gente não entendia muito bem o que era para fazer. As referências todas eram americanas. E aí nós ficamos um olhando para a cara do outro, então, o que vai acontecer? E foi uma experiência muito interessante participar desde o início. Então, assim... as premissas, inclusive, eu achava que ia ficar todo mundo surdo, né? Porque eu não calculei que eles iam obedecer, porque o aluno nunca obedece, graças a Deus, nunca. Mas a surpresa foi que não, eles ficaram roucos. Aí eu caí do cavalo, porque eu ficava desesperada. Olha, você tem que trocar o fone, né? De hora a cada hora e meia, você tem que isso. E aí eu percebi que, sim, havia muita queda auditiva, mas a minha surpresa maior é que havia muita rouquidão. E aí uma coisa que eu não tinha pensado, que a rouquidão está ligada muito aos movimentos digamos, da emoção. Então, as meninas que se separavam... Que é uma questão emocional também. É uma questão emocional. Aí é que eu fui avançando. É isso que eu ia falar. Então tem tudo a ver com o ator, o artista, sim, né? Porque o artista tem tudo isso, né? Sim. E o Estética da Voz vem nessa voz, linha. Aí é que eu já estava trabalhando nesse projeto, digamos assim, o telemarketing meio que atravessou, foi um requisito, né, para eu poder fazer o trabalho. E o Estética foi voltado inteiramente para o ator. Para o ator. Foi uma pesquisa de 8 anos, Chico. Imagino. Eu enlouqueci, porque não tinha nada, não tinha referência, então foi aquela coisinha de avançando. Que inclusive eu tenho até que, sempre lembrando no saudoso, né, Sofredini, foi onde eu conheci a Eudósia, porque a gente tinha um grupo, né, e nós também fazíamos música ao vivo, e ele trouxe esta professora que nos matava.
Eu sou uma professora brava. Nada, nada, nada. É brincadeira. A Eudósia tem um método muito bacana, né? De ensino para ator, né? E que ela vem trabalhando, né? E aí, como é que você... Porque assim, aí você começou a virar expert nesse assunto, né? Você sem querer. Você é uma referência hoje no Brasil. Você acredita, na questão... ô Chico, que este livro é referência no Japão, na Mas área ali de jornalismo, e que imagina a hora que eles traduzirem meu livro. Eu vou ficar sem saber ler. Vai saber ler não, mas você vai ficar rica, né? Pelo menos Deus queira! Quer dizer, então, queira. você... Eudósia, o nosso teleinternauta que está assistindo o programa, ele quer encontrar o Estética da Voz... É da Sumos. E encontra em qualquer livraria? Sim, agora era Sumos, mas agora é Plexus. É Plexus. Mas tem nas livrarias. Nas livrarias, sim. a Estética da Voz, uma voz para o ator. Isso. Né? E como é que você... Aí foi um monte de grupos, né, que você trabalhou. Sim, muito. Muitos grupos. Eu ensinei muitas fonos também. Fono, né? Para que elas pudessem trabalhar, porque era assim, a fonoaudióloga e o teatro, né, a parte da fonoaudiologia e o teatro eram coisas assim estranhas. O fono era estranho. É estranho, o teatro, mas tem tudo a ver, mas né? tem tudo a ver, Tá muito ligado à voz, né? Mas, por exemplo, eu tinha que dizer, olha, o fonoaudiólogo, existe um sujeito que é seu paciente, mas que não é doente, mas que pode ter alguns ruídos, né? Como é que trata desse paciente ator? Foi essa meu primeiro trabalho, não só com ator, mas também com os fonoaudiólogos. Tá ligado a este vídeo? Este vídeo é o seguinte, Que a Profono... Profono... É baseado no Estética. A Profono me disse que eu estava com digamos assim, com essa ideia de ensinar a parte de fonoaudiologia a lidar com o ator. Nessa época, então, a Profono me convidou e eu fiz uma aula, digamos assim, eu falei todo do Estética e tá. Ou seja, eu fui então, dando aula. O livro, sim. que é a Estética da Voz para o teatro e para a vida, né? Porque isso é muito interessante, né? Porque você está... muitas vezes você está num momento bravo na tua vida, você faz uma série de coisas que aí a pessoa aparece rouca, não sabe por que foi que aconteceu, né? A rouquidão é uma coisa muito ampla, sabe, Chico? Quando a pessoa vem com rouquidão... Exatamente, né? Eu fico quieta, porque assim, a rouquidão... Pode ser muita coisa, né? Pode. É um leque extraordinariamente grande, porque assim, nem sempre é um caso de fono. Por exemplo, um ovário policístico pode dar rouquidão. Que é o caso da minha esposa, né? Pois é, dá rouquidão. Tem que ser tratado com o quê? Com a parte... Mas que maluquice isso, né? Com o gineco, né? Agora, veja uma coisa. Por exemplo, eu fui atender um grupo, uma vez, lá em Minas. E aí, a patronesse do grupo era muito rouca. Eles me disseram, ela pode assistir a aula? Eu disse, pode, imagina, tudo bem. E aí eu fui, né, tentando fazer um diagnóstico sem fazer muito alarde, mas eu cheguei à conclusão que ela tinha um marido atravessado na garganta. Não sou eu. Embora seja rouquidão... Não sou eu, porque né, eu não sei se ela quer tirar o marido da garganta, ou se pode também. Ou se pode, né? Então, a rouquidão não é assim. São Tudo que vários afeta aspectos, a mucosa, né? Pode dar rouquidão, problemas de ordem emocional, problemas... Enfim, a rouquidão é um assunto muito vasto e inclui muitos trabalhadores da área de saúde. Tá. E este aqui, Manual da Terapia Corporal como base da estética da voz e fala. É o outro. Seguinte, ela tem um monte, é uma pessoa... Esse livro eu fiz para os profissionais, porque eu entendi, e é o que eu ainda sigo, que assim, o corpo, ele tem com ele todas as medidas e todas as soluções. Então, se você deixa o corpo bem, ele te dá soluções boas. E aí eu trabalho com uma série de terapias corporais, por isso que a Profono se interessou, editou, e não serve só para fonoaudiólogos, não. Serve também para outros terapeutas que usam o corpo. E eu fui por todo um caminho corporal que, assim, se você deixa o corpo bem, se você deixa a mente boa, você vai falar bem. Porque falar e cantar é próprio de ser humano. Passarinho rouco não existe, existe. Não. Eudósia, me conta uma coisa.
no meio de tantos anos mexendo, por exemplo, um ator que desafina. O desafinar está ligado a não ouvir, não entender. Sim, pode ser que uma que é falta de musicalidade. Existe concerto? Sim, é treinamento. É treino, não é? É treino, claro que sim. Veja, para tudo se dá uma solução, só não morre. Para morte. Só dá para morte, né? Mas que eu ia falar. se você não morrer, a gente dá um jeito. O ator desafinado é falta de treino, ele precisa aprender a ouvir, ele precisa se ouvir, que às vezes a pessoa não se ouve. Então ele precisa aprender a se ouvir. E todos podem cantar se bem treinados. Vozes, às vezes são pequenas, outras vezes são mais possantes e tudo mais, mas todos podem cantar sim. Tá. Eudósia, o nosso tempo daqui a pouco já está esgotando. Deixa eu te perguntar, além de tudo isso, a Eudósia, você que está chegando agora, estou entrevistando a Eudósia Cunhã, que é professora, doutora, que você está dando o baile que ela está dando aqui hoje, né? Uma lição que ela está dando de teatro aqui hoje. Além disso tudo, você de dirigir, essa coisa toda, você ainda, além de, que é uma área ao lado, né, de tudo que essa senhora faz, ela cuida de um grupo de crianças. Como é que é essa história também, né? Você acaba, além disso tudo, de toda essa luta, você ainda tem um outro trabalho, que é um trabalho chama-se Terceiro Setor. Terceiro Setor. Eu tenho até um livro, esqueci de trazer, sobre Me conta um pouco sobre setor. isso. É assim, lembra lá na Roda Viva, quando eu fui torturada, eu fiquei muito doente e eu fui, digamos assim, curada, né, por um médium que recebia Dr. Fritz. Eu sempre fui de estrutura católica, eu não entendi nada. Porque você falou, né, que você... Eu não entendi nada, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu cheguei para a pessoa e disse assim, tá, eu estava horrível, que eu estava realmente muito mal, e fiquei boa, e eu quero saber o que é isso. Aí as pessoas me encaminharam para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu fui e gostei, achei aquilo muito interessante. E fiquei lá, e o Grupo Socorrista Irmão Alberto, que é o que você se refere, eu fundei o Grupo Socorrista Irmão Alberto, ele tem 26 anos, 26 anos de estrada, e hoje nós temos 2 casas, uma aqui na Vila Mariana e outra lá na Pedreira, perto da represa, né? Da Billings. Da Billings não, não, lá é Pedreira, Não, daqui a pouco eu lembro o nome. Onde correm os carros lá? Interlagos. Interlagos, isso. Bom, me ajudou, obrigado. Eu já ajudo a pista. Então, no nosso, digamos assim, nosso trabalho é ajudar a família como um todo. Porque muitas entidades, né, trabalham ou com crianças, ou com os idosos, ou com isso ou com aquilo. Então, eu acho que manter a família unida, manter a família de pé, é muito importante. Ter uma base que você vai ajudar, né? Então, nós recebemos as famílias, nós as orientamos e, normalmente, lá onde nós estamos, eles querem mesmo comida, a orientação para tudo, né? Tudo eles acham que nós somos os orientadores da comunidade. E isso me agrada muito. Nós trabalhamos bastante, viu, Chico? Porque não é só você que não tem patrocínio, eu também não tenho. Sim, sim. Isso que eu ia te perguntar, como é que você mantém essas casas? Olha, são 2 casas, não é? São 2 casas. Com quantas crianças, quantas famílias envolvidas? Nós assistimos lá na Pedreira 50 famílias. 50 famílias. Mas é assim, na base do você é amigo, você me conhece, vamos embora. Eudósia, então vamos. E como é que as pessoas podem ajudar? Quem está assistindo o programa pode. Pode. Como é que pode ajudar? Nós temos. Entra no nosso site, que é o www.gsa. GSIA, né? GSA, Grupo Socorrista Irmão Alberto, é GSIA. E lá tem todas as informações bancárias, as nossas atividades, enfim, é onde vocês vão me encontrar. E nós temos lá, todo final de mês, né, nós temos o nhoque, não é? Que, aliás, é uma delícia. Todo último sábado do mês, a Eudósia promove um nhoque maravilhoso. Né? Lá na sede, né? É na sede, a nossa sede na Vila Mariana, Vila não é isso?
Nós fazemos 2 eventos por mês. Um é a pizza de polpa de banana verde, que é no segundo sábado do mês, já foi. Já foi. Já encerramos, porque ninguém vai no nosso nhoque no Natal, no né? Natal, Porque, no aliás, Natal. já comeu tanto, né? Não já vai. comeu tanto. E estamos agora, viu, Chico, nos preparando para uma Eco Village, ou seja... O que é uma Eco Village? É assim, é uma estrutura rural, se chama fazenda. Uma fazenda. E lá nós estamos pensando em organizar o nosso lar de crianças e o nosso lar de idosos, enfim, organizar aqueles que a sociedade deixa de lado. Então, mas isso dentro daqueles processos ecológicos. Tá. Então, sabe, economia de água, luz de sol, enfim, todas essas pesquisas nós estamos fazendo, nos preparando para essa nova etapa, e provavelmente eu vá para lá e fique por lá, que já está na hora de eu recolher meu time. Recolher o time. Então, você tem algum apoiador para essa... Olha, nós estamos sendo apoiados aqui pela For Life. For Life. E eu me associei, eu sou uma distribuidora, né, independente da For Life. É um trabalho com suplemento que auxilia muito o sistema imunológico. Inclusive, agora, no sábado, a For Life vai nos dar brinquedos para as crianças. E temos aqui o trabalho da For Life, que está nos dando muito apoio, graças a Deus. Isso é muito importante, as empresas que apoiam, sim, né? Independente a causa, né? Aqui nós abrimos até um outro ponto, né, que é uma questão mais desse terceiro setor, mas é importante, assim, obrigado For Life, obrigado pelo apoio, né? Uhum. E sempre lembrando que essa pessoa, essa senhora, uma pessoa extremamente séria, uma pessoa convicta dentro do seu trabalho, em todos os momentos que eu encontrei com a dona Eudósia. Eudósia, eu queria te agradecer, eu queria que você fizesse já, porque o Guilherme já lá está dando a bandeirada final. Meu Deus. Né? Aí ele fica... O Guilherme... Você estava falando dos câmeras, né? Os câmeras, eles ficam fazendo todo esse terror aqui com a gente. Nós ficamos aqui na frente das câmeras. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu te agradeço muito já. Olha, Chico, eu agradeço. Você sabe que uma das coisas boas da vida é ter alunos, porque quem tem aluno está sempre em dia, né? Eu estava te contando que no sábado eu fui numa festa de 30 anos de alunos meus da Belas Artes. É tão interessante, porque a gente recebe os alunos todos novinhos, né, imberbes, e aí a gente olha para eles com cabelinho. Eles já estão ficando eles já estão velhos, sem cabelo. Os que ainda têm cabelo. Tem cabelo, com a barba branca. Está branquinho. É muito interessante. Aí traz aquela filharada toda. Olha, ser professor também é muito interessante. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto também de ser. Eu continuo sendo professora. Eu me aposentei da USP, mas eu continuo trabalhando como professora, porque no Brasil não dá para você se aposentar, né? Exato. Então, a gente continua trabalhando com a graça de Deus. E esse marketing de rede maravilhoso, que está me dando também uma sustentação, não só o apoio, né, para o GSA, mas também para mim, porque rola dinheirinho. Você tem uma coisa boa de saúde, um suplemento, né, que te ajuda na parte imunológica, mas também, como todo marketing de rede, que, aliás, é uma tendência, viu, Chico? Sim. Você fique atento, sua professora falando. Fique atento que marketing de rede é uma tendência. E a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer, Eudósia, a tua presença aqui hoje. Eu vou me despedindo de vocês, teleinternautas. Este foi o último programa do ano, né, do programa Cultura.com, e fechou com chave de ouro, né? Então, na sequência, a gente tem um programa do Rogério Caro, que é o programa de coaching, daqui a pouco já está no ar aí. Eu vou agradecendo você, teleinternauta, pela presença, pela participação, pela audiência, e lembrando que nós temos a nossa página lá no Facebook. Então, faça aí, conte o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, porque a nossa página tem espaço para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima. Pratique Cultura. Tchau!